O- Olá a todos. O ano de 2020 não foi fácil. Se analisarmos tudo o que aconteceu, a gente vai ver que houve, além da pandemia, logicamente, o fato principal, vários outros aspectos centrais no que se refere ao plano político. Podemos falar sobre a questão da reforma, a tentativa de reforma administrativa, que na verdade é a destruição do Estado brasileiro, a tentativa de retirada do ICMS, dentre várias outras medidas ou discursos ideológicos que beiram o delírio. O que eu escutei ao longo do ano aqui, de 2020, de muitas pessoas, próximas inclusive, por que o Mandrião não sai da presidência, mesmo fazendo tudo o que está fazendo até hoje? Essa é a pergunta que deve ser respondida. Se você quer realmente entender por que Bolsonaro não sai do executivo, você deve entender que nós ainda vivemos numa sociedade de luta de classes. É logicamente que, quando eu falo de luta de classes, há o conflito de interesses. Conflito de interesses da classe dominante e nós da classe mais baixa. Porque nós temos um determinado interesse e a classe dominante tem outro. E, resumidamente, Bolsonaro não saiu por conta que ainda ele está fazendo o jogo desses mandriões do mercado financeiro. Pura e simplesmente isso. Agora, se você não entende nada do que acontece na sociedade, não entende nada de política, não entende nada também de história, sociologia, literatura, qualquer outra coisa assim, como que eu devo começar a entender o país do passado e hoje, uma vez que o que aconteceu no passado é reflexo de hoje? Essa é a pergunta-chave que você deve, para começar a pensar. A pergunta central é a seguinte, para você começar a pensar antes de eu passar algumas referências. Comece perguntando para si mesmo: o país que eu vivo é um país justo? Se ele não é um país justo, por que não é justo? O que acontece para ele não ser justo? Se você começar a observar o entorno seu, os bairros pelo qual você passeia, as dificuldades que as pessoas passam, as facilidades que outras pessoas têm, pessoas de classes sociais distintas. Vou dar um exemplo. Pessoas que têm um alto escalão do poder e que simplesmente organizam a sociedade. Elas têm um modo de vida, elas têm um interesse. Agora, aqueles que correm diariamente atrás da mera sobrevivência, estes têm outros interesses. Se você observar esse conflito de interesses, e que, portanto, é conflito de classes sociais, o que eu posso dizer que é justo e que não é justo? O que caracteriza o Brasil de ser um país injusto? Se você pensar nisso e chegar à pergunta: ora, o que é justiça? Aí sim você vai começar, a partir das observações cotidianas, conversando com as pessoas, escutando, praticando a escuta sensível, ou seja, observando e escutando. Ou aquilo que Eduardo Marinho fala, eu gosto muito dessa análise que ele faz, que é observar e absorver. Você observa e absorve aquilo que você observou. A partir disso você pode chegar a muitas conclusões.
Somado a isso, fazendo leituras dos autores clássicos que vão explicar o Brasil, como Caio Prado Júnior, ou Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Manuel Bonfim, Raimundo Faoro, ou mais atualmente, que é um autor interessante, que é o Gessé Souza. Você indo atrás desses caras, ou para finalizar, Marilena de Souza Chauí, você vai ter um grande leque amplo do que acontece no Brasil do ponto de vista da história. E você analisando o que acontece hoje, você vai entender que o passado é o que está acontecendo, é um reflexo do presente. Então o que acontece hoje é um reflexo do passado. Se você começar a observar, entender isso, esses autores que eu falei, e se você quiser, por exemplo, ir atrás dos clássicos da literatura brasileira, como por exemplo Lima Barreto, Gregório Matos e Machado de Assis, somente esses três, esse tripé de gigantes da literatura, você vai entender alguns costumes que perduram até os dias de hoje. Como, por exemplo, Machado de Assis fala muito da questão das pessoas viverem como uma mascarada, viverem como se fossem no teatro. São atores sociais, representam papéis. É uma vida repleta de hipocrisia e de interesses. Ora, isso que eu acabei de falar é o que acontece hoje. Machado de Assis descrevia isso lá no século XIX. Vejam só que interessante. Aqui eu já coloquei um leque amplo, interessante para vocês. Para você que, por exemplo, não conhece nada, mas para você que também já conhece alguma coisa, pode aprofundar, e aquele que não conhece nada, ir atrás desses autores, e aí sim vocês vão ter um grande referencial teórico, metodológico, para compreender esse nosso país. E aí vocês vão entender como que um cara como esse, que está hoje na presidência, está e foi eleito democraticamente. Não se esquecemos disso. Claro, a eleição da qual ele foi eleito é resultado de todo um processo iniciado lá em 2016, não podemos esquecer disso, e que culminou no que está hoje aí. Então essa é a mensagem de Ano Novo. A pergunta cerne é, ou seja, a pergunta principal: o Brasil é um país justo? E o que é justiça no Brasil? Como que eu posso observar no cotidiano, no dia a dia, ao que está ao meu redor, as pessoas próximas, aqueles mais ricos na mídia? O que vai caracterizar essa pergunta que eu fiz? Se vai ser justo ou não justo? Se você entender o que é justiça, aí você vai entender o que é a injustiça. Platão fazia isso. O que é a república? É o que é uma cidade justa. Nós, quando perguntamos esse tipo de questão, somos herdeiros de Platão. Porque nós estamos em busca da justiça, não da injustiça, em busca da justiça. Se você não encontrar justiça, você vai ver que é um país repleto de injustiças. E aí você tem um parâmetro da ideia de justiça. Faça esse exercício, que você vai ter boas reflexões e boas observações sobre o que nos cerca. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui do canal do final de ano, e que comece o ano desenvolvendo reflexões e aquilo que eu costumo chamar de pense por si mesmo. Ou seja, exerça a sua autonomia, faça aquilo que o professor Paulo Freire dizia, educador Paulo Freire dizia, que é a curiosidade epistemológica, ou seja, a minha curiosidade de buscar coisas
de conhecer. Fazendo isso, certamente você vai evoluir. Um abraço e até mais.